Amém. O irmão Rodrigo vai fazer a leitura aqui da nossa confissão. Os irmãos sabem, nós estamos em uma série de mensagens confessando a nossa fé. Confissão de fé adotada pela Igreja Batista da Cruz, tópico 2, vamos ler revelação. Deus graciosamente revelou a sua existência e poder na ordem criada e tem se revelado de maneira suprema aos seres humanos caídos na pessoa de seu Filho, o Verbo encarnado. Além do mais, este Deus é um Deus que fala, que por seu Espírito graciosamente se revelou em palavras humanas. Cremos que Deus inspirou as palavras preservadas nas Escrituras, os 66 livros do Antigo e do Novo Testamento, os quais documentam e são também meio de sua obra salvadora no mundo. Estes escritos somente constituem a palavra de Deus verbalmente inspirada, a qual, nos escritos originais, possui autoridade suprema e está isenta de erro e é também completa na revelação de sua vontade para a salvação, suficiente para tudo o que Deus requer que creiamos e façamos, e final em sua autoridade sobre todo o domínio do conhecimento que exprime. Confessamos que tanto nossa finitude quanto nossa pecaminosidade impedem a possibilidade de conhecer exaustivamente a verdade de Deus, mas afirmamos que, iluminados pelo Espírito de Deus, podemos conhecer verdadeiramente a verdade revelada de Deus. A Bíblia deve ser crida como a instrução de Deus em tudo que ela ensina, obedecida como mandamentos de Deus em tudo o que requer e confiada como penhor de Deus em tudo o que promete. À medida que o povo de Deus ouve, crê e obedece a palavra, ele é equipado como discípulos de Cristo e testemunhas ao Evangelho. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse é o segundo tópico, e nós vamos ler também a palavra de Deus que está no Salmo de número 19. Esse é o clássico, né? Revelação geral especial. Abra sua Bíblia no Salmo de número 19. Olha o que vai dizer a palavra de Deus, que coisa maravilhosa, né? Uma exaltação à revelação de Deus ao ser humano. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento, como herói se alegra e percorre o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade. Nada se esconde do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doce do que o mel que goteja dos favos. Também o teu servo é advertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração
sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Senhor, fala conosco por meio da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar segundo ela. Nós te glorificamos pela revelação do Senhor que recebemos, a revelação que vem por meio da criação, e a revelação, ó Deus, para a salvação que vem por meio da tua palavra. Nós somos gratos por todo o bem que tem nos feito, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continua então, Senhor, a nos alimentar com o pão vivo que desce do céu, a palavra encarnada, teu Filho Jesus Cristo, nos alimenta por meio dessa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, vocês viram ali, né? A confissão de fé, ela tem um propósito, que é de comunicar como nós acreditamos as principais doutrinas bíblicas, mas não só isso, ela também tem um papel didático muito importante de fixação das principais doutrinas. Então, nesse ponto 2, você tem um resumo daquilo que nós conhecemos como revelação. E esse salmo também é um clássico quando vai falar sobre revelação de Deus. Você vai perceber que do verso 1 ao verso 6, o salmista vai gastar tempo, vai gastar energia, falando a respeito da revelação que vem por meio da natureza. Talvez o versículo mais claro a respeito disso seja o primeiro versículo, que vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O apóstolo Paulo também vai dizer, que a criação faz com que todos os homens sejam indesculpáveis diante de Deus. Certa vez alguém disse: mas os índios, eles, talvez aqueles que não receberam a palavra, eles vão morrer, vão ser condenados. O apóstolo Paulo vai dizer que tanto aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho são indesculpáveis, porque a natureza, ela mostra que existe um Deus, tanto os que estão debaixo da lei, ou seja, no caso, na época, os judeus, que carregavam a Bíblia, debaixo do braço, Você lembra que antigamente os crentes eram chamados do povo do livro preto, que carregava a Bíblia aqui debaixo do braço. Mesmo esses que estão debaixo da aliança, eles também estão perdidos. Mesmo aqueles que se estribam na sua santidade própria, também estão perdidos. Então a natureza, ela revela sim quem Deus é. Ela não é suficiente para salvar, mas ela é suficiente para mostrar que existe um Deus criador. Então o homem, na sua ansiedade, no seu desejo por conhecer o que foi criado e quem o criou, cria a sua imagem e semelhança ídolos, deuses. Como Calvino disse, eu citei esses dias aqui, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então o homem, ele cria os ídolos, ele cria Deus à sua imagem e à sua semelhança. E isso é interessante, porque a ideia da idolatria é a ideia da manipulação. Eu crio um Deus que eu posso manipular, que eu posso fazer com ele o que eu quiser, Na verdade, eu é que sou Deus. Então essa é a ideia. A criação, ela não salva, mas ela é suficiente para que o homem seja indesculpável diante de Deus. De outra sorte, nós sabemos por revelação da Escritura que não há um sequer que o Pai deu ao Filho que vá morrer em perdição. Isso significa que se as pessoas espalhadas pelo mundo aí estão perdidas, aqueles que Deus deu ao Filho serão alcançados de uma forma ou de outra pelo Evangelho de Cristo Jesus. Aqueles que nasceram antes de Cristo, pela esperança do Messias que viria. Aqueles que nasceram após o nascimento de Jesus Cristo, pela esperança do Cristo que voltará. Então essa realidade revelada na Escritura é poderosa. Mas quando nós olhamos para o mundo de hoje, o que nós percebemos é, na verdade, uma cultura que é contrária à Escritura. Porque se de um lado eu tenho a natureza que revela que Deus existe e faz de mim alguém indesculpável, de outro lado eu tenho a Escritura que revela a Jesus Cristo e que aponta para Ele, que mostra que só há salvação por meio dEle. E isso, queridos, é um absoluto. Esta é uma realidade inegociável. Na teologia nós dizemos que é um axioma.
uma verdade em si mesma, uma verdade que não pode ser mudada, uma verdade que não pode ser adulterada, é um absoluto. Mas o que a cultura ensina para as nossas crianças que estão aqui no culto hoje? O que a cultura ensina para os nossos adolescentes que estão aqui? Ensina para todos nós de modo geral, que o absoluto, na verdade, é um erro intelectual. O absoluto, na verdade, é um retrocesso do desenvolvimento social. Porque o absoluto, ele te coloca numa posição de arrogância. O absoluto faz com que você seja melhor do que os outros, não é assim? Então, se você bate o pé e diz, Jesus é o Senhor, poxa, mas e as outras religiões? E as pessoas que fazem o bem? E as pessoas que caminham de maneira correta? Eu estava conversando com um rapaz, estava lá na obra da reforma da minha casa. Passou o rapaz lá, falou, pastor, eu preciso de ajuda. Eu falei, eu sei, filho, vamos lá para a casa de recuperação e tal. Ah, pastor, então, tá difícil. Eu falei, rapaz, você precisa de Jesus, cara. Jesus está às portas aí, rapaz. Você está num caminho perigoso. Ele disse, não, mas eu sou um homem bom. Eu sou um cara bom, não faço mal para ninguém. Eu falei assim, isso não vai te livrar não, porque a palavra de Deus vai dizer que se você errar no tio, você está condenado em toda a lei. Só existe uma maneira de você se salvar, não é fazendo o bem, é crendo em Jesus. E se você crer em Jesus conforme a Escritura, em todo o seu interior vai fluir rios de águas vivas. Porque a Escritura diz isso, né? Quem crê em Jesus, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você precisa de Jesus na sua vida. Você não precisa fazer o bem, porque Isaías vai dizer que a nossa bondade, a nossa justiça é trapo de imundícia. Então perceba, a natureza revela que eu preciso de salvação, mas é a palavra que revela o Salvador. A natureza revela que existe um Deus, mas é a palavra de Deus que diz quem é esse Deus. A natureza revela que existe uma fonte inesgotável de poder, de vida, de amor, de graça, de justiça, de santidade. Mas é a palavra de Deus que diz quem é esta fonte. Eu preciso de salvação. E a cultura de hoje então é uma cultura, a gente gosta de dizer, né, ensimesmada. É uma cultura cheia de ismos, ideologismos, ecumenismos, ismos, relativismos. Os absolutos, as verdades inegociáveis são colocadas de lado. Mas, queridos, existe uma revelação de quem Deus é. Existe uma revelação do que esse Deus espera de nós. Existe uma revelação do nosso início. Nós vamos ver isso no domingo à noite, né? Fala sobre a criação. Existe uma revelação da nossa vida e existe uma revelação do nosso fim. Como alguém já disse no passado, né? O mundo está desmoronando, mas fique tranquilo, eu li a Bíblia e tudo terminará bem, mas terminará bem para quem estiver debaixo das asas de Jesus. Isso é a revelação da Escritura. A palavra de Deus vai dizer assim: Israel, Israel, por quantas vezes eu quis vos ajuntar como a galinha faz com seus pintainhos, mas vocês não quiseram. É a revelação da Escritura, é a revelação da palavra. Em um mundo relativista, em que a frase é a seguinte: política, futebol e religião. Agora a gente pode acrescentar também, né, tipo de sexo, se você é masculino, feminino, ou se você é binário, não binário, né? Se você, às vezes, você pode ser não binário hoje em dia. Olha que doideira. O que é o não binário? Não binário, ele não sabe, ele não é nem homem nem mulher, ele é o que tiver afim naquele momento. É o não binário. Eu sou não binário. Mudou até o vocabulário, né?
Você não chega na pessoa e vai falar de alguém e fala assim: olha, ele disse. Não, é eu disse, ele disse, ele incluir, né? Ela não pode, ele não pode. Porque é não binário, você tem que respeitar. Mundo relativista. Uma sociedade construída sobre areia. E Jesus vai dizer que aquele que constrói a sua casa sobre areia, ela pode até ficar de pé por um tempo, mas quando vir as ondas fortes, quando vir as tempestades, ela vai ruir. Quantas pessoas também nós temos dentro da igreja, em que os seus púlpitos estão relativizando a verdade, relativizando a palavra de Deus, relativizando o culto a Deus, relativizando a adoração. Tudo depende do seu jeito, do seu gosto. Não, meus queridos, a palavra de Deus revela, ela diz. A nossa profissão de fé vai dizer que muitas vezes nós lemos e não entendemos porque o Espírito não está agindo em nós. Porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele descortina, ele faz cair as escamas dos olhos, e nós então podemos enxergar a verdade, por causa da ação poderosa de Deus em nós. Então, em um mundo onde política, futebol, religião e sexo não se discute, Deus traz uma revelação poderosa para o homem. Vocês devem discutir todos os assuntos. Lembra a origem da palavra discussão, né? Não é de briga, é a gente que tem essa ideia equivocada, né? A origem da palavra discussão vem de debate, vem de confronto, mas de ideias, de pensamentos. Nós precisamos sim falar sobre política, precisamos sim falar sobre religião, precisamos sim falar sobre a origem do homem, precisamos sim falar da criação do homem, como ele foi criado, precisamos sim falar de futebol que seja, precisamos falar de tudo. Como alguém já disse no passado também, é pés no chão e cabeça no céu, é olho na Bíblia e no jornal. Nós como igreja, se queremos ser relevantes no mundo, precisamos aprender a ler a palavra de Deus, a revelação de Deus, e também a ler no mundo. Muitas igrejas leem muito bem a Escritura, mas estão com dificuldade de se contextualizar, de ler no mundo. Algumas pessoas têm dificuldade, né, para ler o mundo, como o mundo está hoje, como as pessoas pensam hoje. É difícil, é por isso que muitos pais perdem os seus filhos para o mundo. Existe uma mudança nesse mundo relativista muito grande. Há 200, 300 anos atrás, o conhecimento humano, ele dobrava de tamanho a cada 200 anos, 300 anos. O que isso significa? Significa que o bisavô criava os seus filhos da mesma maneira que o seu bisneto. Não tinha diferença. Então a criação era a mesma, não havia mudança. Então o pai criou o filho de um jeito, o filho dele vai criar os seus filhos do mesmo jeito. E aqueles filhos vão criar do mesmo jeito, não mudava. O conhecimento ia mudar só depois de 200, 300 anos. Mas e hoje, gente, pasmem, o que eu vou falar para vocês é impressionante. O conhecimento humano hoje dobra de tamanho anualmente. Uma criança aí, ó, que nós temos aqui, de 7, 8 anos, tem mais informação do que o imperador Nero na sua época, diante dele. Um dos maiores impérios que existiram naquele tempo. O que nós como igreja vamos fazer? Nós precisamos nos voltar para a revelação. Nós precisamos nos estribar nos absolutos. Logicamente, com sabedoria, com amor, com graça, mas jamais negociar a verdade em troca da paz. Lutero vai dizer, né? A verdade sempre, paz, se possível. A verdade é inegociável porque a nossa verdade tem nome. A nossa verdade chama-se Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perdidos ou estão se perecendo, mas para nós que cremos é o poder de Deus para a salvação.
Então veja bem, hoje em dia a mensagem da cruz não é mais loucura, se tornou algo comum. É um escândalo para muita gente a nossa igreja chamar cruz. Sabia disso? É um escândalo. Um escândalo, como assim cruz? Pois é um escândalo. Quando as pessoas pensam no que isso significa. Mas hoje em dia cruz se tornou um amuleto. Não, cruz era escárnio, cruz era vergonha. Mas para nós que estamos sendo salvos, essa mensagem é poder. Mas muitas vezes nós olhamos para a mensagem da cruz que está sendo pregada e ela é muito bem aceita pelo mundo. Ela é muito bem quista pelo mundo. E por que ela é muito bem quista e aceita pelo mundo? Porque talvez não tenha deixado de ser loucura. Então o chamado de Deus para nós não é para a gente ser aquele tipo de pessoa que se estriba simplesmente na revelação natural, né? No conhecimento empírico que é passado de pai para filho. Não, o chamado de Deus para nós, Igreja Batista da Cruz, o chamado de Deus para nós, irmão e irmã que estamos acompanhando pela internet, o chamado de Deus para nós é que nós vivamos a verdade absoluta de Deus. E a verdade absoluta de Deus está resumida lá em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus ela vai dizer que a vida eterna é isto, que conheçamos a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Teu Filho a quem enviaste. E a palavra de Deus vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, tendo enviado o seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. A palavra de Deus vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. A palavra de Deus vai dizer que não há um justo sequer, não há um que faça o bem. A palavra de Deus vai dizer que se Deus nos limpar, nos purificar e nos lavar, então nós seremos limpos e purificados. A palavra de Deus vai dizer, então ore, clame, se prostre, adore ao único Deus verdadeiro. Essas são as verdades eternas de Deus. E muitas outras, né? Nós precisamos olhar para essa realidade. Semana passada, né, foi falado aqui a respeito do único Deus verdadeiro, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, né, o primeiro ponto da nossa confissão de fé. E hoje o chamado de Deus para nós é: se estribem na palavra de Deus, inculquem nas suas mentes a revelação de Deus, porque hoje em dia a revelação se tornou sinônimo de trazer uma mensagem para alguém. Eu acredito nos dons, eu acredito que Deus pode usar alguém para fazer uma palavra de conhecimento para você, para falar algo que só você sabe. Deus pode fazer essas coisas, Ele faz hoje em dia, mas isso não é revelação de Deus conforme a Escritura. Não é isso que vai salvar a sua vida. O que vai salvar a sua vida, o que vai fazer você estabelecer a sua casa sobre a rocha, o que vai fazer você passar por essa pandemia crendo em Deus ainda mais forte, é a palavra de Deus, é a revelação especial de Deus. Porque nós precisamos lembrar, queridos, que a palavra de Deus ela é um meio de graça. A palavra de Deus, né, como já propôs Franklin Ferreira na sua tese, ela é também uma ordenança. Nós temos o batismo e a ceia, nós temos a palavra de Deus agora também como ordenança. A palavra de Deus é uma ordenança, a palavra de Deus é um sacramento, a palavra de Deus é um meio de graça, a palavra de Deus é sustento, a palavra de Deus é o maná que desce dos céus. Ela é a revelação especial de Deus. É esse o segundo ponto. Então o chamado de Deus para mim e para você é só a Escritura, como disseram os reformadores, somente a Escritura. Eu não me dobro diante dos políticos, seja quem for, seja o Lula, seja o Bolsonaro, seja quem for, seja o Temer, a Dilma, quem quer que seja. Eu não me dobro diante dos poderes, eu não me dobro diante dos homens, eu me dobro simplesmente, unicamente, diante de Jesus Cristo. Foi isso que levou os nossos irmãos ao martírio. Não foi que eles se vestiam diferente, que eles não cortavam o cabelo, que, sei lá, não se depilavam. Não foram essas coisas que levavam eles ao martírio. Eles não escutavam música tal. Não, o que levou eles ao martírio é a declaração de que
É exatamente com esse tema que o apóstolo Paulo vai terminar a sua vida. Esta é as últimas palavras do apóstolo Paulo, né, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Prega a palavra, isto em tempo e fora de tempo. As últimas palavras de Paulo para o seu filho espiritual é: se estribe na palavra de Deus. Ele poderia escrever por último um tratado teológico maravilhoso. Ele poderia escrever por último uma doutrina maravilhosa, espetaculosa. Ele podia talvez nos contar como foi visitar o terceiro céu. Mas o que ele deixa não é uma revelação geral ou uma experiência pessoal. O que ele deixa é: se estribe na palavra de Deus, se apegue à palavra de Deus. Paul Washer vai dizer que o pó que cai sobre a Bíblia é ouro. Eu acho tão interessante isso, né? Vou começar a guardar agora o pozinho aqui da minha Bíblia. Alguns vão no pozinho não, né? Alguns vai ser pozão, né? Não abre a Bíblia só no domingo. O que ele está dizendo não é para você guardar o pó que cai sobre a Bíblia, né? Vamos dizer assim, canonizando o livro em si. Os papéis, as folhas, né? Não. O que ele está querendo dizer é que aquilo que nós mais valorizamos na vida, aqui no mundo, que é o ouro, que é a riqueza, é pó, é poeira, perto da Bíblia. É nada. Essa é a riqueza da revelação, irmãos. É isso que vai te levar para o céu, é isso que vai te sustentar no dia difícil. Então eu quero falar aqui alguns pontos de aplicação prática para nós diante dessa verdade suprema, inegociável. Eu quero falar um pouquinho a respeito de alguns dos atributos da Escritura. Vou elencar eles aqui para vocês. O primeiro atributo da Escritura, da Bíblia Sagrada, que eu quero trazer para vocês é que ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Preste atenção na diferença. Alguns vão dizer que a Sagrada Escritura, ela contém uma mensagem. Ela não é a mensagem, ela contém uma mensagem. Então eu posso de alguma maneira atualizar ela, eu posso de alguma maneira mexer nela, eu posso de alguma maneira contextualizar ela, fazendo uma espécie de sincretismo com a cultura que eu tenho. Não, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Isso é um atributo essencial da Escritura. Ela é a palavra de Deus. O segundo atributo da palavra de Deus que eu quero trazer para vocês é que ela é inspirada por Deus. O que significa que Deus usou o contexto dos homens, a vida dos homens, a realidade dos homens, a experiência dos homens, para nos trazer as suas verdades. E Ele fez isso por meio de homens escolhidos. O terceiro atributo que eu quero trazer para vocês é que ela é inerrante. Nós lemos isso na nossa confissão. Não há erros na Escritura. O que a Escritura registra é verdadeiro. Então, se você está lendo a Bíblia e você tem dificuldades, a igreja serve para isso, né? Esse é o tipo de discipulado que a gente gosta de fazer. Pastor, eu li aqui um texto difícil, eu não estou entendendo, parece uma contradição. Nos procure. Esse faz parte do discipulado, de trazer um monte de seminarista na igreja. Tem um monte de irmãos capazes na igreja, está passando dificuldade, está em crise na sua fé, porque leu algo na Escritura e não entendeu. Eu afirmo para vocês que ela é inerrante. E se você encontrou algum erro, vem conversar com a gente, nós vamos mostrar para você. Esse é o nosso trabalho. Ela é infalível, ela não pode falhar, ela não erra, ela não falha nas suas promessas. Se ela é a palavra de Deus e Deus não falha, logo a sua palavra também não falha. Se Deus é inerrante e essa é a palavra de Deus, então a sua palavra também deve ser inerrante. Ela é infalível. Isso aqui é impactante para mim e para você, porque ela é infalível em todas as suas promessas, não só nas promessas que eu gosto. 1000 cairão de um lado, 10 mil ao outro. Esqueci aqui de que lado que é qual, mas não importa, o importante é cair, né? O importante é meus inimigos caírem. Prepara-nos uma mesa na presença dos meus inimigos. Maravilha, isso é realidade, isso é a palavra de Deus, a gente não rasga isso não. Mas Jesus, por exemplo, falou muito mais do inferno do que
Não é somente nos pontos que eu gosto, ela é infalível também nos pontos difíceis, que eu tenho medo, que me faz tremer, porque eu sou pecador, porque eu não sou bom o suficiente. Mas Jesus é santo e foi bom no meu lugar. Isso também está escrito na Escritura, e isso não pode falhar. Também está escrito na Escritura que aqueles que Deus Pai deu a Jesus estão nas suas mãos, e de lá ninguém pode tirá-los. Em quinto lugar, ela é confiável. Ela é confiável. Aqui em Araçatuba, são coisas que a gente vive culturalmente diferente. Eu estava dizendo e não concluí aquela hora. O conhecimento do homem, ele dobra hoje anualmente. Então, o jeito que o meu pai me criou não vai ser o jeito que eu criei meu filho. O jeito que meu filho, se ele tiver filhos, vai criar os seus filhos, também será diferente. Antigamente, para você ter uma experiência transcultural, você tinha que ir para outro país. Hoje é só fazer uma reunião de família. Reúne sua família, você tem uma experiência transcultural. Final de ano agora a gente reuniu uma família. Rapaz, que doideira. Só fala português, é a única coisa que a gente tem em comum. O resto é tudo diferente, cada casa de um jeito, cada filha de um jeito. É uma loucura. É uma loucura. E isso faz com que a gente se torne desconfiado. Eu tive uma experiência transcultural aqui na cidade de Araçatuba muito interessante. A cidade de onde eu vim, na cidade de Natal, eu não sei explicar, mas naturalmente parece que as pessoas acreditam muito umas nas outras. Lá é um povo assim, sabe? Eles são meio assim, acredito, você fala, estou acreditando, um negócio assim mais ou menos. Aqui, meus irmãos, que dificuldade que eu encontrei. O povo desconfiado. Eu não conhecia. Já morei em Minas, já morei em Ribeirão Preto, já morei em Três Lagoas, já morei em tanto lugar. Eu não encontrei um povo desconfiado. Nem em Minas Gerais que fala que o mineiro é desconfiado, igual que em Araçatuba, como que demora para acreditar nas pessoas. De certa maneira, isso é bom, né? Isso se torna meio beriano, né? A gente fica analisando, comparando com a Escritura. Mas de outro lado, nos faz desconfiar não só do que deveríamos desconfiar, mas nos deixa também desconfiados do que nós jamais deveríamos desconfiar, que era a palavra de Deus. Vou dar um exemplo prático para você, que a gente tem dificuldade de acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, que se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar, para apagar, para nos lavar de toda a impureza. E aí a grande questão é, quando você peca, no que você acredita mais? Nos seus sentimentos de culpa ou na palavra de Deus que diz que quando você confessa você é perdoado? Aí você chega no culto, você pecou, né? É lógico, irmãos, que existe algumas consequências do pecado. Não estou dizendo que não tem consequência. Você vai se sentir mal, você vai ter que confessar para um irmão mais maduro o seu pecado, dizer para ele o que você fez, para ele orar por você, conforme lá em Tiago, né? Confessa os pecados uns aos outros. Se a culpa for muito pesada, para você poder se livrar desse peso, você vai precisar de um irmão para orar por você, para te ajudar, para te acompanhar, para te cobrar. Mas a verdade é que muitas vezes a gente peca, e esse pecado ele nos oprime tanto que a gente não se achega mais ao trono da graça com confiança, porque a gente acha que o sangue de Jesus não é poderoso para apagar esse pecado. Mas essa também é uma promessa maravilhosa, e nós podemos confiar nela. Quando nós confessamos ao nosso Salvador, Ele nos perdoa e nos purifica de toda a impureza. Seja qual for o seu pecado, seja qual for a sua luta, seja qual for a gravidade do que você fez, pode ser que haja consequências terríveis pelo que você fez. Porém, entretanto, todavia, se você confessar a Jesus, então a pior de todas as consequências para aqueles que não têm a Cristo, que é o inferno, você estará livre, Ele te perdoará. Em alguns casos da Escritura nós vemos inclusive que Deus joga no mar do esquecimento. Não há nem consequências imediatas para aquilo. Deus jamais rejeita o coração quebrantado. É a palavra dele também que diz, ela é confiável.
Quando você peca, confie, confesse, abandone, e você alcançará misericórdia. Em sexto lugar, um atributo importante, o louvor pode começar a assumir o seu lugar aqui. Ela é clara. A palavra de Deus é clara. Existem textos difíceis? Existe. Existem coisas que eu não vou entender? Sim, você vai ter que estudar, você vai ter que procurar uma pessoa mais madura, você vai ter dificuldade, mas a sua mensagem central é clara. E qual é a mensagem central? Deus criou tudo bom, o homem pecou. Deus não foi pego de surpresa, o seu plano de redenção já estava pronto. Ele envia o seu Filho na plenitude dos tempos. Ele nasce da Virgem Maria. Ele nasce sem pecado, vive sem pecado, morre sem pecado, nos substitui na sua vida, nos substitui na sua morte, imputa a nós a sua santidade, carrega a nossa culpa, ressuscita ao terceiro dia e há de voltar para nos resgatar da nossa perdição e da presença do pecado. Estabelecerá novos céus e nova terra, onde viveremos com Ele eternamente. Essa mensagem é clara, uma criança consegue entender. Em sétimo lugar, ela é suficiente. Ela não vai falar de todos os assuntos possíveis, nem de maneira exaustiva, mas ela é suficiente. Nós não precisamos de outra fonte para conhecimento, ou para conhecer mais a Deus. O conhecimento aqui é a respeito da salvação, tá, irmão? É lógico que se você quiser entender de engenharia, você vai ter que entrar na faculdade de engenharia. Não vou ler a Bíblia e vou me tornar um engenheiro. Não é isso que eu estou dizendo. A Bíblia não é um livro de ciência, é um livro de matemática. A Bíblia é a revelação de quem Deus é, de quem nós somos e para onde nós iremos. Não há novas revelações de Deus para o seu povo. A Escritura é o padrão para julgar as nossas tradições, as nossas ideias e a nossa experiência. Eu tive uma experiência com Deus, amém, glória a Deus. Passa pela peneira da palavra, vê se a palavra, o que a palavra vai dizer dessa experiência. Uma vez uma pessoa chegou em mim, não estou brincando não, é sério isso. Pastor, Deus falou comigo para eu largar o meu esposo, porque tem um irmão ali que ele é um homem de Deus. Eu não estou brincando com vocês, isso aconteceu comigo, não é história de terceiro não. Meu marido, ele não é crente, ele é mundano. Deus me mostrou um irmão ali, um irmão do homem de Deus, ele está afim de mim, a gente começou a conversar, vou largar meu esposo, eu vou ficar com ele. Deus falou comigo, Deus me revelou. Eu falei, irmã, eu não sei que Deus foi que te revelou isso não, eu tenho convicção plena de que não foi o Deus da palavra não, da Escritura que te revelou isso não. Pasmem, irmãos, ela fez isso. Ela se envolveu com o rapaz, ela largou, perdeu a sua família. Hoje não está nem com o marido nem com o rapaz. Que Deus é esse? Às vezes uma pessoa chegou em mim e falou, Deus falou comigo, pastor, é para eu fazer tal coisa. Eu falei, amém, irmãos, a igreja apoiou, levantou, financiou e fez, e aconteceu. Passou alguns meses, o irmão chegou e falou assim, não quero mais não é para mim. Mas não foi Deus que falou com você? Não, acho que não era assim também, não era tanto Deus não. Precisamos passar a nossa experiência pelo crivo da palavra, precisamos passar as nossas ideias pelo crivo da palavra, precisamos passar as nossas tradições pelo crivo da palavra. E para finalizarmos, 3 aplicações para a sua vida. A primeira, sem o Espírito Santo, isso aqui se torna apenas um livro. Você precisa do Espírito Santo para receber isso daqui como palavras de Deus. Então, se o seu coração nessa manhã arde, dizendo, Deus, como é que eu vou saber se o Espírito Santo está me revelando? Se o seu coração arde, Deus, fala comigo, Senhor, eu não sei, será que eu sou salvo? Será que o Senhor está comigo? Se o seu coração arde nesse sentido, eu tenho uma boa notícia para você. É o Espírito de Deus já trabalhando no seu coração. Porque isso é impossível para o homem. Só é possível para Deus. É só Ele que revela. É só o Espírito de Deus que faz isso. Como eu disse, é só Ele que descortina os seus olhos e faz você ver quem Deus é e quem você é. Confiar na autoridade, na inspiração e verdade da Escritura é um dom do Espírito Santo. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, do verso 14 ao verso 16, ele vai falar sobre isso. É um dom do Espírito Santo, crer na autoridade, crer na inspiração.
Uma pessoa essa semana chegou em mim e falou assim: pastor, eu aponto a palavra de Deus para minha mãe, eu mostro para ela, mas ela não acredita, ela sempre vem com alguma coisa. Eu falei assim: ela acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Ela disse para mim: não, ela fala que é um livro escrito por homens. Então você vai fazer o seguinte: não adianta você discutir mais com a sua mãe, você vai orar para que ela receba o dom da revelação de que esta é a palavra de Deus, porque senão você vai dizer assim: mas a Bíblia diz, ela vai dizer: mas a Bíblia é livro de homens, ela não crê, ela não tem fé que é a palavra de Deus. Ore para que Deus descortine os seus olhos, é um dom de Deus. Segunda aplicação prática, está em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz: as escrituras são úteis para o ensino. A escritura é útil para o ensino, ou seja, para aquilo que é certo, para aquilo que é errado. Porque na sequência vai dizer: ela é útil para o ensino e para a repreensão. Então ela ensina o que é certo, repreende o que é errado, para a correção, ou seja, como fazer o que é certo, e para a educação na justiça, ou seja, como permanecer no caminho certo. Então, se você quer saber o que é certo, se você quer saber o que é errado, se você quer saber como fazer o que é certo, e se você quer permanecer no que é certo, você precisa da Escritura. E a última aplicação, para nós encerrarmos: Deus exige obediência total à sua voz revelada na Escritura. Isso só pode ser produzido na dependência do Espírito Santo. Isso também é um absoluto. Deus requer que você obedeça isso daqui. Mas eu sou salvo, eu não preciso realizar mais nenhuma obra. Você está errado aqui. Você não precisa realizar nenhuma obra para ser justo diante de Deus, para ser justificado diante dele. O que a palavra, o que a graça de Deus exclui, não é o esforço humano, mas é o mérito. Não é assim que diz alguém no passado? O que a graça exclui, querido, é o mérito. Você não merece, mas ela não exclui o seu esforço de viver a palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus, de caminhar em santidade, de viver em comunidade, de fazer o que Deus manda. A palavra de Deus, Deus vai exigir obediência total à sua palavra. O chamado de Deus é para você viver a palavra de Deus, não para ser salvo, mas porque foi salvo. A pergunta do salvo não é o quão perto do pecado ele pode estar, mas é o quão perto da palavra de Deus ele pode chegar. É isso que ele quer saber. Ele não quer saber: será que eu posso chegar um pouquinho mais perto do pecado? Pastor, eu posso um pouquinho mais? Não pode, filho. Ô pastor, eu posso um pouquinho mais? Percebe? O amor dele é o pecado, é só as suas paixões. Não, aquele que foi salvo, alcançado por Jesus, o que ele quer ser. Pastor, como é que eu faço para chegar mais perto de Jesus? Pastor, como é que eu faço para servir melhor a minha igreja? Pastor, como é que eu faço para contribuir mais com os meus irmãos? Pastor, como é que eu faço para ser do reino de Deus? Pastor, como é que eu faço para ser batizado? Pastor, como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Pastor, como é que eu faço para conhecer mais a Escritura? Está entendendo? É o caminho contrário. O segundo ponto da nossa confissão de fé é revelação. Esta é a revelação. Feche seus olhos, eu quero orar para você.